Louvado seja Deus, eu estava meio desanimado, né, devido ao tempo também. Estava com uma dívida de R$400, sem nenhum centavo no bolso, nem para pagar o meu cartão. E eu falei, Senhor, louvado seja, se eu não pagar meu cartão amanhã, meu nome vai ficar sujo. E eu não tenho um centavo no bolso. Louvado seja Deus. E eu estou até desanimado em pregar. Porque, irmão, pregar devendo é ruim, viu? Louvado seja Deus. Aí chegou de tarde, já desanimado, quase ligando o pastor Carlos para desistir de vir pregar. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, Deus é fiel. Glória a Jesus. Para a honra e glória do Senhor, já consegui os R$400 para pagar meu cartão antes de vir para cá. E agora eu vim aliviado para pregar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Também fiquei feliz aqui de ver a expressão da missionária Cláudia, né? Louvado seja Deus. Está me passando para trás a expressão, irmãos. Louvado seja Deus. Quando o pastor quiser agora chamar, não me chama a missionária para pregar. Louvado seja Deus. Porque, irmão, a gente vai ficando velho no ministério, a gente vai ficando, sei lá, parece que vai ficando mais complicado de pregar, essa responsabilidade, né, com o ministério, com a igreja. Agora a gente está ali, igual a missionária falou, né, com a responsabilidade de cobrir a igreja ali. A gente profetizamos que até o final do ano a gente estaria com aquele telhado, louvado seja Deus, né, da igreja. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o material vai estar chegando, né, louvado seja Deus. E até janeiro a gente vai estar com aquela igreja coberta. E quem sabe já congregando a igreja toda, na nave toda a igreja. Irmãos, a gente tem que compartilhar o que Deus tem feito em nosso meio. Louvado seja Deus. Me sinto também alegre e feliz, né, nessa campanha, ser o quarto elo, né? Louvado seja Deus. E hoje eu pedi a quarto elo. Louvado seja Deus. E também, né, fala do profeta Ezequiel, e também fala dos 4 querubins, né? E antes de Deus chamar Ezequiel para o ministério, primeiro o Senhor preparou ele, primeiro o Senhor deu visão, mostrou a ele a situação que estava o seu país, a situação que estava o seu povo. Quem sabe, né, hoje, né, quando você aceita Jesus, ou até mesmo quando você está retornando para a casa de Deus, você repara o altar do Senhor com muitas rachaduras, e se você não tomar cuidado, o inimigo sopra no seu ouvido e fala, sai daquela igreja, porque louvado seja aquela igreja está assim, está assado. Mas nesta noite, a palavra de Deus está aqui para te ensinar a ser como o profeta Ezequiel. Não desistir do povo de Deus, não desistir do seu irmão que está frio, que está desanimado, que está desobediente. Mas se você é profeta, você vai profetizar na vida dele ou na vida dela, e ela ou ele vai se levantar e vocês vão caminhar juntos, dando glória a Deus e aleluia. Quando Deus começou a usar a irmã aqui, louvando ao Senhor, passando para a irmã Chile, né? Eu vi uma fúria muito grande contra a sua vida, contra o seu ministério. E Deus falava no meu coração, fala para ela fazer uma biblioteca em sua casa. Ah, show de canto, porque você não vai ficar parada. Glória a Jesus. E quando você se preparar na palavra, o diabo pode se levantar da forma que for, mas você vai passar por cima, porque Deus é contigo, mulher. Louvado seja Deus. E Deus te chamou para a obra, louvado seja Deus, pentecostal nessa terra. E você não pode recuar, porque a obra começou agora. Louvado seja Deus. Talvez você pode dizer, a obra está atrasada. Não, a obra começou agora. Glória a Jesus, louvado seja Deus. O profeta Ezequiel também vivia no tempo, aleluia, o rei Jeoaquim, antes do seu filho Joaquim, ali em Jerusalém. No tempo de Jeremias, no ano 558, onde o profeta Jeremias profetizava também, aleluia, a ruína do povo de Deus, porque o povo de Deus se contaminou com o pecado das nações, com o pecado do mundo, com o pecado dos deuses pagãos. E o povo de Deus não estava preocupado com as profecias e o profeta Jeremias, o profeta Isaías também, e o profeta Ezequiel profetizavam. Estamos vivendo no mesmo tempo onde as mídias estão profetizando, revelando os acontecimentos dos últimos dias que estamos vivendo. O nosso país tem sido exortado não só aqui com os profetas brasileiros, mas também com os profetas estrangeiros, que o Brasil
Louvado seja Deus. Quando o povo que desobedeceu a Deus foi levado para a Babilônia como cativeiro, no tempo de Daniel, Azarias, Misaías, Zacarias, no tempo do rei também, Joaquim, porque, irmãos, o inimigo, quando ele vem invadindo alguém, quando o inimigo vem entrando dentro da igreja, na vida de uma família, que deu brecha para Satanás, ele não vem uma vez só, ele vem primeira vez, leva uma parte, depois vem segunda vez, leva a outra parte. Assim aconteceu com o povo de Israel. O rei Nabucodonosor, no tempo do rei Joaquim, pela primeira vez sitiou, cercou a cidade e levou cativo, no tempo de Daniel, Israel, Azarias, Danias, ali para a Babilônia. Aí o rei Nabucodonosor nomeou o filho de Joaquim, Matanias, a qual mudou seu nome para Ezequias. E ali colocou, aleluia, tributos altos, assim como os Estados Unidos estão fazendo com o Brasil, aleluia, porque o nosso governo, aleluia, tem priorizado mais as trevas do que a luz, aleluia. E não foi diferente no tempo do rei Ezequias. Ele não guardou o exemplo do seu pai, do seu irmão, que também desobedeceu e foi levado cativo para a Babilônia. E um país que só tira, o povo vai viver em pobreza. O povo, aleluia, vai começar a se afetar na sua mente, o seu psicológico. Irmãos, aleluia, dificuldade financeira é uma coisa que prejudica a família de Deus, prejudica a família cristã. Dívida, aleluia, louvado seja Deus, acumulada na vida de um obreiro, de um pastor, de uma profetisa, aleluia, é algo terrível, a qual atrapalha o seu ministério. Por isso é necessário fechar as brechas, é necessário se preparar. E eu tenho certeza que o profeta Ezequiel, ele ficou atento quando ele viu o negócio se estreitar no seu país, quando ele viu que o governo estava trazendo prejuízo para o seu país, quando ele viu os profetas se corrompendo, aleluia, com os políticos, com os governantes, ele começou a ficar atento, porque até então ele foi chamado para ser profeta do Senhor. Mas até então Ezequiel ainda não tinha sido, aleluia, preparado por Deus. O profeta Ezequiel ainda não tinha visão de Deus. Aí depois de 5 anos que o povo de Israel estava em cativeiro, louvado seja Deus, uma das invasões, que foi a segunda, ele foi levado também para a Babilônia. E no capítulo 1 fala que esse Ezequiel, ele era sacerdote, mas também era profeta. Ele era filho de sacerdote, e que era filho de sacerdote, também era sacerdote, mas se tornou também profeta do Senhor. Enquanto o profeta estava ali no rio Quebar, ali na Babilônia, Deus começou a mostrar visões, aleluia, para o profeta Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. E a primeira coisa que Deus mostrou para Ezequiel: 4 animais, com 4 asas, com 4 rostos de homens, aleluia, e debaixo, aleluia, daqueles animais, aleluia, rodas, aleluia, roda entre as rodas, aleluia, em volta de fogo, aleluia. O que eu posso ver, irmãos, que o ministério de Ezequiel ia ser um ministério profético, ia ser um ministério pentecostal, ia ser um ministério de fogo, porque para passar pela prova, você precisa primeiro passar pelo fogo. Para você não suportar as lutas, você precisa ser preparado no fogo. Louvado seja Deus. E o profeta Ezequiel estava sendo preparado no fogo para ele suportar, porque ele estava no meio de um povo de impuros lábios, assim como Isaías profetizou no capítulo 6. Que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a sua glória encheu a sua casa.
E tinha anjos que avavam de 6 asas, como serafins, e um diziam para o outro, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Quem sabe o profeta Isaías pensou: se a terra está cheia da glória de Deus, por que tantas coisas ruins acontecendo? Por que tantas famílias sendo destruídas? Por que tantas injustiças acontecendo? Tanto na política, tanto na igreja. Aleluia. Mas aquele que tem a visão de Deus, ele sente a glória de Deus. Aquele que tem compromisso com a palavra de Deus, ele vai fazer a diferença no meio de um povo rebelde e desobediente, porque você foi chamado para ser profeta na terra. Você foi chamado para profetizar as bênçãos dessa terra, não para murmurar. E agora Deus mostra a Ezequiel aquelas maravilhas, aquelas visões. Ele ficou maravilhado, porque os querubins de 4 asas representam a glória e a majestade de Deus. João também teve essa visão lá no Apocalipse, desses 4 animais de 4 asas, que representam o poder e a majestade de Deus e a autoridade de Deus. Aleluia, porque quando Deus te chama, Deus te dá a autoridade para você agir como profeta, para você agir como profetisa, para você abençoar sua casa, não abençoar, mas abençoar, porque se seu filho está se estressado, mas você foi chamado para abençoar. Glória a Jesus. Você foi chamado como profeta na casa de Deus, não para murmurar, não para o seu pastor e a sua igreja e o seu irmão. Deus te chamou para abençoar a sua igreja, o seu pastor, o seu ministério. Se você se sente profeta ou profetisa, mesmo que você falhou por esses dias, por esses meses, ou por esses anos, mas hoje Deus está dizendo: profetiza, 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 porque ainda não acabou. Jesus não é ainda, Jesus não arrebatou a igreja ainda, o anticristo não se manifestou ainda. É tempo de profetizar, é tempo de abençoar, é tempo de abençoar e resgatar. Deus me fala aqui desta forma, ó, para tua serva Chico. Filha, não foi fácil te resgatar de lá. Lá para a chuva. Mas quando você é profeta, você pode até desviar, mas você é profeta. Aleluia. Ezequiel era profeta de Jerusalém. Ele achava que na Babilônia ele ia ficar incomodado, porque a Babilônia não é o mundo. A Babilônia tem feitiçaria, a Babilônia tem bruxaria, a Babilônia tem má escultura, a Babilônia tem prostituição, a Babilônia tem homossexualismo, a Babilônia tem tudo que não presta. Mas Deus falou: então você vai para lá, mas você vai continuar sendo profeta. Deus te você é profeta, mesmo que você estava fora, mas Deus dizia: minha filha, o seu lugar é aqui, o seu lugar é na minha casa, profetizando, revelando, louvando, pregando, ganhando almas para o reino. Suplicando para a galera. Quem quiser apontar, que aponte. Porque o profeta Ezequiel, ele deu uma mania de amaldiçoar o próprio povo. Mas quando ele depara, lá no capítulo 37, que Deus chama Ezequiel e chama ele para o particular, Ezequiel já estava desanimado, Ezequiel já estava desacreditado. Por quê, irmãos? Porque no meio do povo de Deus ali tinha ministros, sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas e fariseus, que já estavam corrompidos, desviados, afastados, sem solução, como um defunto morto na sepultura. Aleluia! Mas Deus chamou ele, aleluia, para o particular e disse: olha, vem agora no deserto, vem para o deserto, vem para o vale desértico, que eu vou te mostrar como é que está o meu povo. Você ainda não viu nada ainda, vou te mostrar coisa pior. E aí, aleluia, Ezequiel se depara com um vale cheio de ossos secos, não só seco, mas sequíssimo, sem vida, sem esperança.
na prisão, não tem mais jeito. Quem diz que aquele que até não tirou a vida de alguém não tem mais jeito? Tem jeito. Porque Deus manda no céu, Deus manda na terra, Deus manda embaixo da terra, Deus manda no inferno, Deus manda no lago de fogo, porque Ele é Deus. E quem que você é? Caco entre os cacos, diz ao caco: quem fez o barro? Ou quem fez o caco? Não foi eu, o Senhor? Irmãos, somos barro. O meu profeta, também no capítulo 18, demonstrou a ele o oleiro formando um vaso lindo, muito bonito. Talvez eu ou você olha para um irmão que está todo bonito por fora, e às vezes você exalta ele, e às vezes tem um irmãozinho, uma irmãzinha bem humilde e simples ali, mas que dentro dela está a chama espiritual. Mas aquela irmã está passando uma situação difícil, até mesmo financeiro, que até mesmo as suas vestes, aleluia, louvado, faz com que você se afaste dela, irmãos. Aleluia, no começo, que o povo de Deus, os mais pobres que ficaram lá em Jerusalém, porque os mais ricos, mais bonitos, mais formosos, os príncipes foram levados por Nabucodonosor e ficaram os mais desprezados. E esses mais desprezados, Deus diz para Jeremias, Deus diz para Ezequiel: o povo está lá passando fome. As plantações não dão mais nada. Eu sei que o povo está naquela situação porque desobedeceu. Eu sei que eu preciso humilhar o meu povo primeiro, para depois eu exaltar, porque o meu povo primeiro se perdeu, desobedeceu e precisa se consertar na minha presença. Mas para o meu povo se consertar na minha presença, eu preciso de você, Ezequiel, porque você é profeta de Deus, está entendendo? Se a igreja está assim, está assado, Deus precisa de você, profeta, profetiza de Deus. Glória a Jesus. O pastor não leva nada sozinho, o pastor não pode levar a carga sozinho. Ezequiel não poderia levar a carga sozinho, por isso Deus levou ele no vale, mas que ele profetizasse, para que aquele povo viesse se levantar novamente para ser o povo de Deus, para que a casa de Deus novamente esteja avivada, cheia de pessoas glorificando e exaltando o nome do Senhor. É claro que nesta passagem fala do retorno de Israel para a sua terra natal, e essas profecias já têm se concretizado desde 1948. Só que o povo de Israel está lá sem vida. Talvez você está na igreja, mas está sem vida. E é necessário você se humilhar para um profeta ou a profetisa do Senhor e dizer: ora por mim, porque eu preciso que você profetiza que o Espírito Santo desce sobre mim. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando chegou na cidade de Éfeso, capítulo 19. Ali tinha 12 que foram batizados, o batismo de João por Apolo. E o apóstolo Paulo perguntou: recebeste o Espírito Santo quando fosse batizado? E eles falaram: olha, a gente nem ainda ouviu falar que há Espírito Santo de Deus. E ele, pondo as mãos, disse: receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. Se você se encontra na situação, em nome de Jesus eu profetizo: o Espírito Santo soprando sobre você. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus Cristo. E diz a Bíblia que aqueles 12 começaram a falar em línguas e profetizar. A situação era tão feia, irmãos, que Deus pediu para Ezequiel ajuntar esterco de fezes humanas para adubar a plantação. Isso está escrito no capítulo 3 do livro de Ezequiel em diante. E na hora de se alimentar, Ezequiel disse: Senhor, eu não vou colocar isso na minha boca, porque na minha boca nunca entrou coisa imunda. E Deus disse: olha, Ezequiel, irmãos, profeta de Deus, fiel, Deus tem um negócio com ele, eu não levo.
Ele disse para Ezequiel: você não vai comer alimento com esterco de fezes humanas, mas o meu povo que desobedeceu, que não quis se consertar na minha presença, você vai comer com esterco de boi. Lá atrás, show de grana. Irmãos, Jesus disse que sede fiel até a morte, dar-te-ia a coroa da vida. Jesus disse que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Não se venda, porque muitos profetas se venderam por dinheiro, muitos profetas se venderam por riquezas. O povo de Israel estava indo para o cativeiro porque desacreditou nas promessas de Deus, não acreditou que Deus era capaz de manter uma nação, aleluia, sem precisar de outras nações. Isso aconteceu agora recentemente com Israel, quando o povo de Israel estava vencendo a guerra ali contra o Hamas, sem ajuda até mesmo de outros países. Quando os Estados Unidos chegou, praticamente Israel já estava vencendo a guerra. E o governo Netanyahu falava que não fazia acordo com o terrorismo, mas a pressão mundial das outras nações foi tanta que Netanyahu não aguentou, não suportou, fez acordo com o terrorismo. Por isso, irmão, o povo de Deus paga preço. E todos sabem que a história de Israel vai ser receber o falso Messias, que é o anticristo. Porque quando você desobedece a Deus, quando você deixa de acreditar em Deus, você é enganado. O povo de Deus vai ser enganado por causa disso, porque acredita muito no homem. Porque se o governo insistisse e persistisse, porque até mesmo a Bíblia diz que Gaza será destruída, porque os gazistas, a antiga Filistéia, e eles se intitularam inimigo do povo de Deus eternamente. Por isso, a cada dia que passa, aquele povo gazista, aleluia, eles se renovam, se preparam, daqui a pouco se levanta contra o povo de Deus de novo. Por isso você não deve fazer aliança com o mundo. Aleluia, o que é do mundo é do mundo, o que é da casa de Deus é da casa de Deus. Vaso de Deus é vaso de Deus, vaso do mundo é vaso do mundo. O vaso do mundo, às vezes, o diabo usa para fazer macumba para você, usa até um parente, até irmão, irmãos. Por quê? Porque o diabo bota na cabeça dela que você era de lá, que você está na igreja, que você precisa voltar para lá de novo. E aí essa pessoa, por mais que seja parente, dá lugar ao diabo para fazer um alvo de macumbaria para tirar você da casa de Deus. E o povo de Israel foi para o cativeiro porque estava envolvido com bruxaria, com feitiçaria, com idolatria, com prostituição. E Ezequiel não acreditava mais que o povo poderia ser restaurado. Mas Deus perguntou a Ezequiel, quando ele teve aquela visão daquele vale de ossos secos, disse para Ezequiel: pode esses ossos viverem? E ele disse: Senhor, tu sabes. Quem sabe de todas as coisas é o Senhor. Não questione por causa disso, por causa daquilo. Porque o irmão é assim, o obreiro é assado, a igreja está assim, a igreja está não, irmãos. Busca a Deus, profetiza. E quando Ezequiel falou assim: tu sabes, Senhor, ele disse: então, meu filho, profetiza sobre estes ossos. Quem ordenou foi o Papai do Céu. Quem está te ordenando hoje aqui é o Papai do Céu, não é o pastor, não é o pregador, aleluia, não é o louvorista, que louvor, não. É Deus que está te ordenando. Vai com essa tua força e Deus será contigo. E o que o profeta Ezequiel respondeu, ele disse assim: olha, eu vou profetizar conforme o Senhor me falou. Se Deus está falando aqui que o mundo não presta, irmão,
que o mundo não tem nada de bom, deixe esse mundo para lá. Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, porque o meu jugo é suave. Aleluia, louvado seja Deus, por mais que a luta está travada, mas você tem um fardo leve. Aleluia, porque Jesus te chamou, te ungiu, te transformou. Aleluia, e Ele é fiel. Não se veja com as coisas do mundo. Que o povo de Israel foi levado ao cativeiro porque se encantou com as belezas do mundo, com as riquezas do mundo, com o ouro, com a prata do mundo. Louvado seja Deus. O profeta Sofonias profetizou nesse tempo que o povo de Israel estava em desobediência ainda em Jerusalém. Ele disse: olha, o seu ouro, a sua prata colocarão nas ruas, nem o seu ouro nem a sua prata os poderá livrar no dia do furor do Senhor. E quando o dia da ira de Deus chegou sobre Jerusalém, no tempo do rei Nabucodonosor, muitos caiu a espada, muitos perderam as suas propriedades, muitos filhos foram tirados das suas mães, dos seus pais, porque desobedeceram a ordem de Deus. O povo ficou sem saber o que faz. Por isso, Deus mostrou a Ezequiel que o povo estava como ossos secos, sequíssimos, sem vida, sem beleza. Nenhuma nação desejava mais a Israel. Se você se intitula igreja, você precisa atrair para ganhar para Jesus. Aleluia. E quando você atrai com a unção que Deus te deu, o diabo faz de tudo para te derrubar, porque depois que te derruba, ninguém nem quer saber de você. Só te critica, te despreza, te desvaloriza, porque você não tem mais nada. Por isso, quando você é perseguido, mesmo que você não tenha dinheiro no bolso, mesmo que você não tenha dinheiro na conta, mesmo que você não tenha casa, não tenha carro, mas se o diabo está te perseguindo, porque você é rico, porque você tem a unção, porque você vai dar prejuízo ao reino dele e vai trazer para o reino de Deus. Por isso, não se preocupa. Jesus disse: não vos preocupei com o que haver de comer, com o que haver de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe de tudo, sabe do que você precisa. Deus sabe que na sua casa precisa do pão de cada dia, Deus sabe que na sua casa precisa disso e de aquilo, mas continue adorando, buscando, glorificando, fazendo a obra com alegria. Faça para Deus, não faça para o homem, porque Deus será contigo na terra dos viventes. E o profeta tem que profetizar, irmãos. Você precisa profetizar. Se a tua igreja está ficando vazia, profetiza que não vai continuar vazia. Se seu irmão está te perseguindo na carne, você profetiza que ele vai entrar no espírito e vai parar de te perseguir. Se for possível, Deus tira ele até perto de você, mas vai converter ele longe. Mas você não pode perder o seu irmão. Porque com bom e com suave é que desenvolver a união. Porque eu creio, irmãos, que Deus mostrou tanta coisa ruim ao profeta Ezequiel, que na mente de Ezequiel, eu creio, irmãos, isso não está escrito na Bíblia. Tomara que corre todo mundo. Porque quantas mães choraram, quantas crianças foram degoladas, quantas crianças foram mortas, quantas crianças passaram fome, quantas crianças morreram de desnutrido, porque aleluia, louvado seja os babilônios, os caldeus, sitiou cercou a cidade, ninguém entrava, ninguém saía. Os pais querendo
comprar dinheiro para o seu filho, não tinha como. Tudo por causa da rebeldia do povo que era responsável para manter o seu país, a sua cidade, a sua família, a sua igreja, para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo, para ser um povo destacado, um povo zeloso, um povo especial de boas obras. Agora o Senhor vem buscar um povo seu especial, zeloso de boas obras, um povo que se titula povo de Deus, um povo que se titula os filhos de Deus. Mas Deus não desiste de você, por mais que você está em rebeldia, por mais que você está em desobediência. Deus vai entrar na sua casa e Deus vai falar assim: ei, você aí, eu te quero. Se você está seco, eu vou colocar nele. Se você está sem pele, eu vou colocar pele. Se você está sem vida, eu vou colocar vida e você vai profetizar. E você vai dar fruto. E você vai ser destaque na cidade. Você vai ser destaque na sua igreja. E você vai ser abençoado. Jesus disse: quando vides que a figueira já brota, está próximo ao verão. O povo de Israel está florescendo. As nações estavam preocupadas, principalmente o Oriente Médio, porque Israel estava vencendo todas as guerras, vencendo o norte, vencendo o sul, o leste e o oeste. E aí as nações de longe, o ocidente de longe, com estratégia para tardar, frear, para que Israel não viesse dominar todo o Oriente Médio, para que Israel não viesse pegar o título dos Estados Unidos, que é uma potência mundial. Porque, irmãos, esse tempo vai chegar, que Israel será uma potência mundial quando o Messias descer e Jerusalém será o centro das atenções. Então, o privilégio é para o povo de Deus. Você não é pobre, você não é rapaz, você não é isso, você não é aquilo, você é profeta, você é abençoado, você é abençoado. Deus mostrou para João no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que a igreja hoje é desprezada na política, a igreja hoje é descartada nos cartórios, nos colégios, nas promotorias, nos palácios dos planaltos. É difícil ver o pastor, o obreiro, ser um presidente, ser um governador. É bem difícil isso acontecer. Mas Deus mostrou a João, quando ele vinha na sua segunda vinda, para dar livramento a Israel. Você sabe o que ele disse? Bem-aventurado são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus. Agora presta atenção nessa palavra. Serão sacerdotes de Deus e reinarão. Reinar é o quê? Reinar. Quem reina no mundo? Nós somos governantes? A igreja vai reinar 1000 anos com Messias. E Israel vai ter que aceitar, irmãos. Por isso a igreja é privilegiada. A igreja não é cauda, a igreja é cabeça. A igreja não é desprezada. A igreja é ataviada, a igreja é escolhida, a igreja é lavada, a igreja é remida no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus Cristo. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas e tomar posse da árvore da vida. Agora para de falar que você é um coitadinho. Você é profeta. Você profetiza. Você não é de Deus. Você é homem de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a hora já não permite mais. Amém?